Pedir a você que abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Nós vamos continuar a exposição do texto que nós começamos na semana passada. Êxodo capítulo 20. Hoje nós vamos ver os versículos 12 ao versículo 17. Não custa nada nós começarmos recapitulando aquilo que nós vimos. Pode colocar o primeiro slide para mim. Semana passada nós vimos os 4 primeiros dos 10 mandamentos dados por Deus ao povo no Monte Sinai. São eles: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo ou imagem, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, lembra-te do sábado para santificá-lo. Nós vimos que o primeiro deles, é o próximo slide, ele é a base para todos os outros mandamentos. Na verdade, nós vimos que os 4 primeiros mandamentos, que nós vimos na semana passada, são base para os 6 que vão vir. Mas que o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses além de mim, de todos é o mais importante, porque ele é a base e é o que vai orientar os outros mandamentos. Meu relacionamento com Deus, então, ele deve preceder qualquer outro relacionamento. Por isso que ele é tratado, por isso que ele é considerado como uma base para todos os outros mandamentos. Consequentemente, nós vimos que o resumo dos 4 primeiros mandamentos é ame ao Senhor. Eu coloquei ali, e é o título da mensagem na semana passada. Esses 4 primeiros mandamentos, então, tratam da dimensão vertical da nossa vida, que é o nosso relacionamento com Deus. Agora, antes de revisar rapidamente os 4 mandamentos, e a gente depois vai entrar nos 6 últimos, a gente precisa lembrar, o próximo slide, que a lei ela não foi dada para justificar incrédulos, mas para santificar redimidos. O propósito da lei nunca foi salvar, e hoje com a aula em Hebreus isso ficou muito claro para nós. O propósito da lei sempre foi dizer, ou orientar normas para o povo que santificariam ele, ou seja, que separariam o povo de Israel das demais nações ao seu redor. 4 primeiros mandamentos. No primeiro deles, nós somos desafiados a avaliar o nosso próprio coração, em busca de possíveis coisas ou pessoas que têm tomado o lugar de Deus na nossa vida. E eu creio não ser demais lembrar você que essa consulta é algo que deve acontecer periodicamente na sua vida e na minha vida. Conforme disse Lutero, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós somos capazes de colocar qualquer coisa que seja do interesse pessoal no lugar de Deus. Isso que Lutero estava dizendo. E isso é uma realidade. Eu posso colocar uma pessoa, posso colocar um programa, posso colocar um alvo de vida no lugar de Deus. E Deus está dizendo, não tenha outros deuses além de mim. E constatando que Deus realmente não se encontra em primeiro lugar da sua vida, é necessário que você confesse esse pecado e que você abandone. Certo de que Deus concede o perdão e Ele é o maior interessado em te ajudar a mudar. Um último lembrete diz respeito ao que se encontra ou que se enquadra nas possibilidades de deuses que você e eu podemos cultuar. Sabe o que se enquadra? Tudo. Tudo se enquadra. Então você e eu devemos tomar um cuidado muito grande com o que está tomando o primeiro lugar da sua vida, porque tem que ser o Senhor Deus, absolutamente. Segundo mandamento. Nesse segundo nós aprendemos que Deus não pode ser materializado, porque Deus é muito maior do que qualquer coisa que o ser humano seja capaz de conceber. De forma que tentar materializar a Deus é como que menosprezar a grandeza desse Deus. Nós vimos que nos tempos antigos as culturas faziam bonecos ou de madeira, ou de barro, ou mesmo de ferro, e eles criam que os deuses entravam ou possuíam esses bonecos de forma que depois que possuídos, eles como criaturas poderiam manipular os deuses, algo que não faz nenhum sentido.
conforme nós vimos em Êxodo capítulo 19, pela grandiosa demonstração de Deus de quem ele era. E nós sabemos, ao final do capítulo 19, que o povo, inclusive Moisés, temeram grandemente a Deus pela sua grande demonstração. E, queridos, esse mandamento deve gerar no nosso coração temor, respeito e reverência por Deus. O que vai nos levar ao terceiro mandamento, que diz que nós não devemos tomar o nome do nosso Deus em vão. Por causa da grandiosa e maravilhosa, imensurável dimensão de Deus, nós não podemos repetir o mundo, tratando o nome de Deus, a pessoa de Deus, com descaso, como o mundo tem feito. E aqui nós fomos lembrados acerca da importância do exemplo que os pais têm dentro de casa para os filhos. Será que o seu filho vê você falando o nome de Deus de uma forma banal? Ou quando você fala da pessoa de Deus, o que o seu filho enxerga na sua vida? Será que ele enxerga reverência? Será que ele enxerga respeito, temor? Ou será que você fala de Deus como se fosse uma pessoa qualquer? Um cuidado que nós vimos na semana passada. No quarto mandamento, como nós vimos na semana passada e hoje também na aula de Hebreus, é o único dos mandamentos que não é repetido para a igreja, que diz respeito a você guardar o sábado, observar o sábado. Nós vimos 3 coisas sobre ele. Primeiro, que ele foi instituído por Deus. Foi algo que Deus determinou para o seu povo especificamente. Segunda coisa que nós vimos é que foi introduzido na vida de Israel por conta do maná, lá em Êxodo capítulo 16, como nós também estudamos. Em terceiro lugar, e mais importante de todos, eu creio que o objetivo do sábado era prover para o povo um momento para ele pensar nas coisas que Deus havia feito. Não era para ocupar a sua cabeça com outras coisas. Nós vimos também que a igreja passou o sábado para o domingo, que reconhecidamente foi o dia da ressurreição de Jesus Cristo. E nós entendemos que o domingo, apesar de ser um dia que nós nos reunimos como irmãos, não é um dia de legalismo, como nós vimos que eles criaram 1521 regras para você observar o sábado. Nós não temos essa regra hoje, mas o alerta que eu fiz para você e para mim é que o domingo tem que ser um dia separado e especial na sua vida, porque é o dia que você vai se encontrar com seus companheiros do corpo de Cristo, aqui no caso da Beriana, para ouvir a palavra de Deus. Eu lembro rapidamente um exemplo que, quando eu estudei a vida dos puritanos, uma coisa que me chocou muito, é que o dia da semana em que eles tinham a refeição mais leve era no sábado à noite, o momento da semana, porque eles queriam dormir bem para poder aprender no domingo aquilo que ia ser ensinado na palavra de Deus. Gente, quando eu olho isso, eu falo quantas vezes nós invertemos as coisas. E, gente, as melhores programações, vamos dizer assim, estarão no sábado à noite. E você vai ter que chegar a um ponto e dizer, hoje eu não vou porque amanhã eu tenho isso. Isso é legalismo? Não, é você colocar o que é prioridade como prioridade. Isso é um alerta que eu faço como pastor. Então, depois de nós lembrarmos esses 4 aspectos importantes desses primeiros mandamentos, nós podemos entrar nos 6 últimos que trabalham então a nossa dimensão horizontal, ou seja, o meu relacionamento com o próximo. Olhemos então para o texto e vejamos algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Pode colocar o próximo. É um texto pequeno, então coloquei tudo em um slide só. Versículo 12: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vamos orar? Deus, nós estamos novamente diante das tuas palavras, Deus. E esse texto eu creio que ele é muito prático, Deus, porque ele trata do nosso relacionamento horizontal, o nosso relacionamento com o próximo. E o resumo desse texto, Deus, nós sabemos que é o amor ao próximo. E como é fácil, Deus, nós amarmos a nós mesmos e nos colocarmos em primeiro lugar em todas as situações. E não nos importarmos com o próximo, Deus. E o que eu peço, a minha oração é que esse texto nos ajude a mudar isso. Que esse texto nos ajude a considerar o próximo como Jesus considerou. Como pessoas criadas à tua imagem que têm a mesma importância diante do Senhor que eu tenho.
Nenhum de nós é melhor diante do Senhor, Deus. Todos nós somos eternamente carentes da Tua graça. Por isso fala ao nosso coração, Deus, que sejam lições práticas para a minha vida e para a vida dos meus irmãos queridos aqui. Essa oração eu faço no nome precioso de Jesus. Amém. Quinto mandamento, então: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Assim como o primeiro mandamento que nós vimos trabalha a pessoa mais importante da dimensão vertical da nossa vida, que é o próprio Deus, o primeiro dos últimos 6 mandamentos, esse que nós vamos ver, vai trabalhar, e observe isso, anote isso, o relacionamento mais importante da dimensão horizontal da vida humana, o casamento e a relação com os filhos. Eu vou repetir, esse quinto mandamento trabalha o relacionamento horizontal mais importante, até que o ser humano se case e passe a priorizar o seu relacionamento conjugal. Por que eu falo isso? Gênesis 2:24 diz que a família é uma criação de Deus. Uma vez que a família é criação de Deus, ela vai ser alvo do diabo constante. O diabo vai investir pesado contra a família. O diabo vai direcionar toda a sua artilharia, todas as suas armas para minar a família, para atacar a família, para macular a família e para destruir a família. Porque a família é criação de Deus. É interessante você parar para pensar isso. O diabo, ele é louco, ele fica muito bravo com Deus. Mas ele não pode fazer nada contra Deus. Então quem é que ele vai atacar? Você e eu. Por quê? Porque você e eu fomos criados à imagem dele. Já que ele não pode atacar Deus, eu vou atacar quem eu puder atacar. Certo? Eu não, né? O diabo, no caso. Não. No mundo, então, que a juventude despreza cada vez mais os pais, algo que o apóstolo Paulo chamou lá em 2 Timóteo 3:1 de tempos terríveis. Eu creio que esse mandamento é pertinente e ele é muito essencial. Agora também, uma vez que a família é a criação de Deus, é Deus quem estabelece os padrões dentro da família. É muito bom a gente lembrar isso, é muito importante a gente lembrar isso. E não o mundo ao nosso redor. Esse primeiro mandamento, então, vai trabalhar o respeito que Deus espera que os filhos tenham para com os pais, que são as pessoas por meio de quem Deus lhe deu a vida. Agora, eu creio que esse mandamento aqui ele tem 2 implicações muito interessantes, que nós precisamos entender aqui. Uma implicação é para os pais, e a outra é para os filhos. Isso mesmo, se você olhar esse mandamento, você vai falar, estou falando para os filhos. Ótimo, está falando para os filhos, sim. Mas há um lado aqui dos pais, e eu quero trabalhar isso com você também. Mas, em primeiro lugar, qual é o papel do filho, segundo esse texto? Honrar os pais, respeitar os pais. O comentarista, olha que interessante, Dale Patrick, ele falou o seguinte: o verbo traduzido por honrar ali, com frequência, tem Deus como objeto, no qual é traduzido por glorificar nas nossas Bíblias. Honrar os pais é dar-lhes o respeito e a importância reservados para Deus. Isso é sério. Isso é muito sério. O próprio Deus exigia que ele e os seus representantes na terra, no caso os profetas, os sacerdotes e os reis, fossem honrados pelo povo. E aqui, se a gente for considerar a família como uma miniatura da nação, os pais entram como representantes de Deus diante dos filhos. Por isso, eles devem ser honrados. O respeito aos pais, ele vai ser traduzido de 2 maneiras. Anote aí, primeiro deles, obediência. Primeira coisa que Deus espera dos filhos com relação aos pais é obediência. Obediência porque os pais são responsáveis diante de Deus de direcionar os filhos nos caminhos que o Senhor determinou. Vai olhando aí, pai, o que Deus está colocando sobre os seus ombros. É papel dos pais, se você olhar Deuteronômio capítulo 6, ensinar e cobrar dos filhos as atitudes que sejam corretas diante do Senhor. Atitudes que são condizentes com a sua identidade celestial. Os pais, então, são os primeiros responsáveis pela introdução das proibições e das permissões na vida dos filhos,
de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Aliás, além da obediência, uma segunda manifestação dos filhos, de respeito dos filhos para com os pais, eu coloquei como o cuidado dos filhos para com os pais. Especialmente quando os pais ficam mais velhos. Cuidado, então, ele não deixa de ser um reconhecimento merecido aos pais por aquilo que eles são, por aquilo que eles fizeram e por aquilo que eles representam para os seus filhos. Agora aqui, queridos, pode ser que no seu coração, quando eu digo que é um reconhecimento você cuidar do seu pai que está mais velho ou que está dependente de você, você diga, reconhecimento caro esse, né? Talvez com uma atitude de ingratidão e de revolta. Pode ser até que seus pais não sejam crentes e você hoje fica chateado porque eles não te ensinaram nos caminhos do Senhor. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Deus colocou seus pais na sua vida. Não foi você. Não foi uma escolha sua, da sua sabedoria. Foi Deus que escolheu os pais que Ele te deu. E isso é mais do que suficiente para você e eu nos convencermos de que nós devemos desprender o melhor cuidado possível para com os nossos pais, até o dia que Deus escolher levá-los para si. Gente, isso é um desafio. É um desafio porque a gente sabe quando a pessoa fica mais velha, ela fica mais dependente de você, às vezes ela quer dar palpites na sua vida que você não pediu para ela dar. Mas a Bíblia é forrada, principalmente no Antigo Testamento, de passagens que dizem que os filhos têm que cuidar dos pais. Se os filhos então respeitarem os pais como suas autoridades, observe isso, eles terão menor dificuldade de respeitar, eu não estou dizendo obedecer, as demais autoridades que Deus colocar nas vidas deles. Chefe, marido, e assim por diante. É importante observar que Deus sempre instruiu Israel a respeitar e a cuidar das pessoas mais velhas. Eu vou falar algumas passagens bíblicas se você quiser anotar e depois conferir na sua casa. Vamos lá, anota bem rápido aí. Êxodo 21, 15 e 17. Levítico 19, 3 e 32. Deuteronômio 27, 16. Provérbios 1, 8, Provérbios 16, 31, Provérbios 20, 20, Provérbios 23, 22 e Provérbios 30, 17. E aí 3 passagens do Novo Testamento, todas elas coincidentemente por Paulo. Efésios 6, de 1 a 3, 1 Timóteo 5, 1 a 2 e Tito capítulo 2. Depois, se você quiser, eu posso passar para vocês. Então, o papel do filho é cuidar do pai e obedecer o pai. Agora, qual é o papel dos pais que esse versículo ensina? Atentem para isso. Ser alguém digno de respeito. Há aqui, então, uma segunda faceta deste mandamento, que eu não sei dizer se é tão evidente quanto a primeira, mas que deve ser ensinada e praticada por nós. Os pais, vocês, e quem sabe eu no futuro, precisam buscar ser pessoas dignas desse respeito que os filhos devem ter por eles. Queridos, essa honra aos pais hoje já é algo difícil. Se você não buscar ser alguém honrável, isso vai dificultar mais ainda o dever que o filho tem de honrar você. Adrian Rogers, o autor desse livro que eu estou lendo, e eu recomendo muito esse livro aqui, Os 10 Mandamentos para a Família. Ele pega os 10 mandamentos e ele vai trabalhar o aspecto familiar dos 10 mandamentos, como a unidade básica da nação e como Deus deu para a nação. Na verdade, eu estou escrevendo um resumo desse livro e eu posso passar para cada um de vocês. Eu acho que seria muito interessante o investimento na sua vida. Mas ele diz assim com relação à paternidade. Ele fala assim, é tão somente pela graça de Deus que sobrevivemos à paternidade. Porque nós entramos nesse papel completamente inexperientes
E quando chegamos ao ponto de ter adquirido alguma experiência, nós ficamos desempregados. Os filhos vão embora de casa. Eu gostaria de sugerir para você 5 ações que ele colocou, e eu achei muito interessante no livro dele, que vão ajudar você a ser um pai digno diante do seu filho. Eu queria que você anotasse. Não precisa ser marido e esposa, pelo menos um dos dois anote e vocês conversem sobre isso na sua casa. Eu não coloquei, né, Bruno? Eu não coloquei esse slide, não. Me perdoem. Mas são princípios pequenos, então dá para você anotar. Primeiro deles, não finja ser um pai perfeito. Não finja ser um pai perfeito. Se o seu filho não sabe que você não é perfeito, ele vai descobrir mais cedo ou mais tarde. E o que ele está dizendo com isso aqui é: permita que os seus filhos vejam como você lida com os seus fracassos e como você lida com o seu sucesso. Permita que os seus filhos percebam como você lida com a situação em que você tem que pedir perdão para o seu cônjuge ou para alguma outra pessoa que você ofendeu. Não tente mascarar para o seu filho quem você realmente é, porque pode ser que ele cresça achando que ele nunca vai ser alguém que ele deveria ser, olhando para você fingindo ser perfeito. Segunda coisa, então, primeira, nunca finja ser perfeito. Segunda delas, essa é meio óbvia, mas a gente muitas vezes esquece isso. Ame os seus filhos. O verdadeiro amor paterno não é dar para o seu filho tudo o que ele quer, mas dar para o seu filho tudo o que ele precisa. E o que ele precisa, o triste é que muitas vezes aquilo que ele precisa, o pai e a mãe não estão dispostos a dar, porque consome tempo, consome energia, consome você abrir mão das coisas que você gostaria de fazer. Mas no momento que você abre mão daquilo que você precisa dar para o seu filho, por causa da sua comodidade, você está deixando de amar o seu filho. Tem gente olhando para mim assim com uma cara do tipo: espera você ter filho para você ver. Todo mundo me fala isso. Eu não vejo a hora, mas Deus sabe. E eu peço graça para Ele para conseguir fazer isso. Terceiro lugar, então, em primeiro lugar, nunca finja ser perfeito. Em segundo lugar, ame seus filhos. Terceiro deles, incentive os seus filhos. Seja um apoio para o seu filho. Esteja pronto a reconhecer uma atitude correta dele, incentivando ele cada vez mais. Queridos, a crítica é uma coisa essencial e o seu filho precisa aprender a lidar com isso. Mas ela, sem o incentivo, ela mina as forças. Você tem sim que ser crítico com seu filho, você tem que ensinar e corrigi-lo, mas incentive a ele quando ele fizer algo que é de acordo com a palavra de Deus. Quarto lugar, estabeleça limites para os seus filhos. Eu acho belo que ele chama atenção para uma passagem que eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido. Quando ele cria Adão e Eva, o que ele fala para Adão e Eva? Vocês podem comer de tudo, menos dessa árvore. Então Deus deu a eles tudo, mas ao mesmo tempo Deus estabeleceu um limite para eles. Estabeleça limites. Se Deus, que é o nosso Criador, estabeleceu limites para Adão e Eva, você e eu devemos estabelecer limites para os nossos filhos. E é interessante que ele menciona que os limites, eles transmitem para a criança a ideia de segurança. Quando você estabelece um limite, por mais que a criança não goste, ela está entendendo: meu pai não deixa eu passar daqui, porque eu passando daqui, isso não é bom para a minha vida. Isso pode ser perigoso. E quando você cria uma criança sem limites, você cria uma criança sem segurança, uma criança insegura. Isso não é nada bom. Em último lugar, não menos importante, é lidere seus filhos. Mostre, olha que frase interessante que ele fala assim: mostre-lhes como fazer o que é certo, ao invés de só dizer como fazer o que é certo. Os seus filhos precisam ver você fazendo o que é certo. Eles vão aprender olhando para a sua vida, não é olhando num manual de como fazer o que é certo, embora a Bíblia seja o nosso manual. Ok? Então essas 5 orientações. A honra aos pais, então, tem 2 facetas que nós precisamos considerar. O lado dos filhos, que é honrar os pais e cuidar dos pais, e o lado dos pais, que é buscar viver uma vida digna de honra. Agora, os próximos 4 versículos, pode colocar o próximo slide para mim, eles estão meio que agrupados, porque eles vão trabalhar uma coisa específica, que é... Não é esse slide. Aí. Os 4.
Porque eles são impedimentos, ou seja, Deus está colocando limites para que uma pessoa não tire da outra coisas que ela tem. Então, por exemplo, o primeiro deles, não matarás, pode colocar. É Deus impedindo uma pessoa de tirar a vida do próximo. Agora esse texto, ele fala do ato premeditado de você tirar a vida do próximo. Nós precisamos lembrar que o homem foi feito à imagem de Deus. Gênesis 1, 27, Gênesis 9, versículo 6. Então, queridos, o homicídio culposo, esse que tem a intenção de matar, estou certo? Não, doloso. Doloso, quem falou culposo? É doloso, que você tem a intenção de matar, ele é um ataque contra o próprio Deus. Está vendo a seriedade da questão? Você e eu fomos criados à imagem de Deus, e no momento que eu mato ou assassino uma pessoa propositalmente, eu estou atacando o próprio Deus. A vida é um presente de Deus, então Ele é quem tem o direito de tirá-la. Agora nós precisamos entender algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, era só olhar meu esboço, Alessandro, que eu ia acertar. Deus instituiu a pena capital ao homicídio culposo. Doloso. Está vendo? O meu esboço está errado, por isso que eu errei. Doloso, no qual a intenção de matar. Ok. Fiquei até vermelho, que minha cara ficou quente agora. Eu percebi. Êxodo 21, abra lá comigo. Êxodo 21, versículos 12 a 14. Pastor Eduardo, leia para mim, por favor. Ok, esse texto já contempla a segunda parte, que é o homicídio culposo, quando não há intenção de matar, certo? Obrigado, Alessandro. Deus cria, então, o que a gente chama de cidades de refúgio, que quando uma pessoa matava outra sem intenção, sem querer, ela podia se refugiar nessa cidade, para que a ira daquela pessoa que foi, ou da família, que teve seu ente querido morto, pudesse abaixar e ela não fosse morta. Então Deus faz essa distinção. Em terceiro lugar, Deus permitiu que o povo se defendesse, especialmente em situações de guerra e em situações de roubo. Se você olhar lá em Êxodo 22, 2, você não precisa abrir agora, mas anote esse texto. Deus está dizendo, se um ladrão vier matar a sua casa, você pode proteger a sua família, inclusive matando o ladrão se for necessário. Quarta questão, Deus instituiu a pena capital para outros crimes que pudessem acontecer na comunidade de Israel. Sabia que o desrespeito dos filhos aos pais era punido com pena de morte? Sabia disso? O mandamento anterior, dá uma olhada lá em Deuteronômio capítulo 21. Pedi ao pastor Eduardo ler de novo, ele tem uma voz forte, boa. Deuteronômio 21, de 18 a 21. Dá uma olhadinha no que Deus fala com relação ao desrespeito dos filhos aos pais. 21, 18 a 21. Temeu? Não, eu temi. Mas é interessante que o texto fala depois de disciplinado e não arrepender. Não é a primeira vez, então vou te levar para o cara. É disciplina. Você tem que disciplinar o seu filho, constatando a obstinação dele.
Obviamente que isso naquela época, Deus não institui isso hoje, mas há consequências para os feitos errados. Em último lugar, ainda uma consideração com relação a esse mandamento, é que Deus instituiu as autoridades e governos como instrumentos ou agentes para que a justiça seja aplicada. Romanos capítulo 13. No caso, por exemplo, da pena capital. Então Deus usa, inclusive, autoridades que podem ser ímpias para os seus próprios propósitos. Eu creio que esse mandamento, ele foi dado não apenas para se evitar o assassinato, mas eu creio que ele foi dado como uma orientação para que todas as pessoas considerassem a responsabilidade que elas tinham pela vida, especialmente os pais. Pai, você é responsável pela vida do seu filho. Preserve a vida, faça todo o possível para preservar a vida. Era Deus dizendo isso ao povo. O último lembrete que a gente não pode deixar de falar antes do próximo mandamento é que Jesus nos mostrou que a ira, que por vezes não se manifesta de maneira visível, ela é semelhante ao assassinato para Deus. Mateus capítulo 5, versículos 21 a 26. O que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade diante de Deus. Você e eu somos responsáveis por cuidar e vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações, de maneira que nós não pequemos. Mateus capítulo 5, então, eleva o padrão da obediência, e nós precisamos também elevar o desejo da obediência de acordo com esse padrão, de acordo com essa proporção. Sétimo mandamento, não adulterarás. Esse mandamento fala do ato deliberado de se retirar do próximo o seu cônjuge. Nós vimos então, depois da prioridade divina da vida, vem o casamento. Nós vimos no quinto mandamento que a família é a unidade básica da nação, de forma que Deus sempre buscou preservá-la. O adultério destrói o casamento, o adultério destrói a família e, consequentemente, o adultério destrói a sociedade. Deus, então, protege a santidade do relacionamento matrimonial com esse mandamento. Para Deus, o relacionamento matrimonial criado por Ele sempre é algo sério. Isso é algo que precisa ser lembrado, queridos, e precisa ser ensinado para os nossos filhos. Porque eles estão crescendo em um mundo, em uma sociedade que preza cada vez menos pela união estabelecida por Deus. Interessante a gente observar que a pena de morte também era estabelecida no caso do adultério. A gente levava essas coisas a sério. Levítico 20, versículo 10, se você quiser anotar para ler depois. Observe então que assim como no mandamento anterior, Deus coloca sobre os ombros do ser humano a responsabilidade de não colocar em risco a vida humana, e aqui ele coloca a responsabilidade de não colocar em risco o próprio casamento. Havia uma responsabilidade, então, para que nenhum dos cônjuges fizesse algo que minasse o relacionamento deles. Deus queria harmonia nos casamentos. Eu acho interessante que a Bíblia nos ensina que o homem que comete adultério, Provérbios 6,32, a Bíblia fala duas coisas sobre essa pessoa. Em primeiro lugar, que essa pessoa não tem juízo. Em segundo lugar, essa pessoa a si mesmo se destrói. Esse homem a si mesmo se destrói. Isso acontece porque o adultério tem consequências sérias dentro do casamento, por exemplo, a perda de confiança. E ele deixa cicatrizes profundas, tanto na pessoa que comete, na pessoa que sofre e em toda a sua família. Isso quando não resulta em morte, né? Por causa da pessoa traída. Novamente, queridos, nós não podemos deixar de pensar nos filhos e em como eles avaliam as nossas manifestações dentro do casamento. O seu exemplo como cônjuge vai falar muito alto para o seu filho acerca do que você crê e de como você encara o casamento instituído por Deus. E eu não posso deixar de mencionar também aqui, assim como nós fizemos no mandamento anterior, que Jesus alertou que é possível cometer o adultério na nossa própria mente por meio de desejos que são cobiçosos. Mateus capítulo 5, versículos 27 a 30. Um bom exemplo aqui vem de Jó, alguém que a Bíblia descreve como um homem que buscava viver para Deus e evitava o mal.
Em Jó 31:1, o texto nos diz: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, ou para as donzelas, de acordo com a tradução. Hoje, mais do que naquela época, a fidelidade é um fator santificador, separador. Mesmo que o mundo não valorize, Deus valoriza. Isso já deve ser suficiente para você e para eu aplicar esse mandamento. 8º mandamento: não furtarás. Se nós fôssemos resumir esse mandamento em poucas palavras, eu poderia dizer: trata-se do respeito à propriedade pessoal. No 6º mandamento, a gente falou da tentativa proibida por Deus de tirar a vida do próximo. No 7º mandamento, a tentativa de tirar o cônjuge do próximo. E agora no 8º, a gente vai ver a tentativa, melhor, a proibição de Deus de se tirar os bens do próximo. Esse mandamento dizia respeito a aquisições desonestas de propriedade ou roubo. E ao contrário de outras leis contemporâneas daquela época, do Oriente Médio Antigo, a pena estabelecida por Deus era exatamente aquilo que havia sido roubado. Então, se eu roubasse uma caneta da Natália, eu teria que devolver uma caneta para ela do mesmo valor. Em alguns lugares no Oriente Médio Antigo, qualquer roubo era penalizado com morte. Mas é interessante ver essa distinção que Deus faz aqui. Deus, que é o Criador e o valorizador da vida, estabeleceu penas que simbolizavam a sua justiça. Nós vemos novamente um Deus que se importa com a estabilidade social e com a justiça no meio do povo dele. Agora um lembrete que é saudável aqui para você e para mim. Talvez você fale: eu nunca roubei nada de ninguém. Espero que você não tenha feito isso. Mas um exemplo muito, muito prático, e às vezes a gente se esquece disso. No seu trabalho, o que você faz no seu trabalho, nas horas que você está no seu trabalho? Se você usa o seu tempo do seu trabalho para fazer coisas que não são do seu trabalho, isso não deixa de ser um roubo. Porque você está sendo pago e você não está fazendo aquilo para o qual você está sendo pago. Isso é um desafio para cada um de nós. No seu tempo livre, horário de almoço, você pode fazer o que você precisar. Mas no seu momento de trabalho, você tem que trabalhar. Deus espera que você faça isso. E se você não fizer isso, você está sendo desonesto. Que a Bíblia chama de furto. 9º mandamento: não darás falso testemunho contra o próximo. Certo comentarista, ele disse o seguinte: falar a verdade e cumprir as promessas é a argamassa que mantém a sociedade unida. Deus vai alertar nesse próximo mandamento a reprovação que ele tinha quanto a tirar do próximo a reputação do próximo por meio das palavras. No caso, pode ser a reputação ou a própria liberdade da pessoa. Interessante que os 3 mandamentos anteriores, que privam o próximo de tirar algo de outra pessoa que não lhe pertence, a vida, o cônjuge e os bens, são ações propriamente ditas. Esse mandamento, ele envolve apenas o quê? Palavras. Embora o falar seja uma ação, você vai me corrigir aí, Henrique, falar é uma ação, é sim uma ação. Mas me parece aqui haver uma mudança de escopo, como que Deus querendo arrebanhar todo tipo de ação que fosse prejudicial ao próximo. E alguns dos comentaristas, eles vão falar que a abrangência desse mandamento ela é muito grande. Ele não diz respeito apenas à mentira dentro dos tribunais. Esse mandamento ele se aplica a qualquer tipo de fala que prejudique o próximo. Conhecida como maledicência, fofoca e assim por diante. Interessante que Moisés exigia que a própria testemunha de acusação fosse a primeira a executar a sentença sobre o acusado. Se você quiser olhar lá depois, Deuteronômio 17, de 6 a 13. 10º mandamento, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Se no mandamento anterior Deus cuidou das palavras, nesse mandamento aqui Deus vai proibir pensamentos que são errados e nocivos ao próximo. Gente, não escapa nada.
Interessante como Deus é. Interessante também que todos os mandamentos anteriores têm conexão direta com esse último mandamento. De forma que as nossas ações externas têm ligação direta com os nossos pensamentos. Mateus capítulo 15, versículo 19 fala isso. Tiago capítulo 1, versículos 13 a 15 falam exatamente a mesma coisa. O homem cobiçoso, queridos, ele é capaz de transgredir qualquer orientação para obter aquilo que ele deseja, inclusive causando destruição se isso for necessário. Por esse motivo, então, a orientação de Deus é tão abrangente nesse versículo. Deus termina a lista dos mandamentos enfatizando justamente o relacionamento de respeito com o próprio, proibindo a cobiça. Agora é interessante que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 13, versículos 8 a 10, eu coloquei essa passagem aí, ele vai dizer o seguinte: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Queridos, se você ama o seu próximo, você não vai cobiçar aquilo que é dele. Se você ama o próximo, você não vai mentir contra ele. Se você ama o próximo, você não vai roubar aquilo que é dele e assim por diante. Nós vamos errar fortemente se nós esquecermos que não são apenas as ações externas que desagradam a Deus, mas que todas as ações externas têm fruto num coração que acalenta o pecado e que precisa lidar com o pecado. Amor a Deus, amor ao próximo. Considerar Deus como a pessoa mais importante do mundo e considerar o próximo como alguém de grande importância para a minha vida resume muito bem os 10 mandamentos e nos desafiam a reavaliarmos as nossas atitudes. E é o que eu queria pedir para você fazer agora, gastar um tempo orando, se colocando diante do Senhor. Depois nós vamos orar. Rapidamente, o que tem tomado o primeiro lugar da sua vida? Será que eu já começo os 10 mandamentos falhando no primeiro deles? Se isso acontecer, esteja certo de que Deus está disposto a perdoar você. Você precisa confessar o seu pecado. Dizer para Deus: Deus, eu estou errando nisso. Essa pessoa, essa situação não pode estar em primeiro lugar na minha vida. Tem que ser o Senhor. Talvez você tenha que reconhecer: é verdade, Deus, que o meu relacionamento não tem andado como ele deve andar contigo. Não tenha medo de confessar o seu erro, se isso for necessário. E o seu relacionamento com o próximo, como é que anda? Essas questões que nós vimos hoje aqui. Você tem honrado os seus pais? Você tem tratado eles com respeito, com o amor que Deus espera que você trate? Como autoridades colocadas por Deus, e não por outra pessoa, mas pelo próprio Deus na sua vida. Pais, vocês têm buscado ser pessoas dignas de honra? Será que você tem vivido como mais um?
E a ira, como você tem lidado com a ira nas enormes situações e várias situações que cercam você. A palavra de Deus nos diz que nós devemos entregar essas coisas para o Senhor, como Jesus Cristo fez. Será que você tem investido em relacionamentos com o sexo oposto que você não deve investir? Como é que anda a sua vida conjugal e a sua fidelidade conjugal? Você pode esconder até isso do seu cônjuge, mas você não esconde de Deus. E é o momento de você confessar qualquer coisa que esteja errada para o Senhor e mudar. E os seus lábios? Que tipo de coisa eu tenho proferido a respeito do próximo? Será que eu tenho sido uma pessoa idônea que as pessoas ao meu redor, até aqueles que não são crentes, podem olhar para a minha vida e falar: esse aí não fala mal dos outros? Ou será que nós somos apenas mais um no grupo? Daqueles que não temem a Deus e falam mal do próximo, mentem a respeito do próximo. E a cobiça? Como é que você tem lidado com isso? Será que você tem se preocupado em lidar com a cobiça? Se você não tem, eu queria dizer para você que você precisa tomar esse cuidado. Será que você vem desejando coisas na sua vida que não são coisas que Deus deseja para você? Ou talvez você esteja ocupando a sua própria vida em obter coisas que Deus diz para você, você não precisa ter. Eu estava lendo um historiador, ele estava dizendo que um dos maiores motivos pelos quais o Império Romano desabou por causa de cobiça, por causa de imoralidade. Um dos maiores impérios, se não o maior império que o mundo conheceu, desabou porque eles não souberam lidar com aquilo que eles desejavam. Se você lida com cobiça, eu queria ler para você três versículos de Provérbios que eu li essa semana e que eles falaram muito ao meu coração. 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e dizia: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Gente, a cobiça tem que estar longe dos nossos olhos. Tem que estar longe do nosso coração. Nós devemos ser gratos por aquilo que Deus tem nos dado. E na medida do que Ele nos der, a gente investir isso com sabedoria. Não durma sonhando com coisas que você não precisa. Gaste o seu tempo investindo em pessoas que precisam do seu tempo e de ouvir a palavra de Deus. Pai, muito obrigado por essas lições que o Senhor trouxe às nossas vidas, Deus. Eu me sinto um privilegiado por poder gastar esse tempo estudando os 10 mandamentos e aprender sobre a riqueza que eles trazem a respeito da tua santidade. Deus, os padrões são elevados, com certeza, Deus, porque o Senhor é santo. O Senhor não é que nem o mundo. O Senhor é santo. Deus, nós fomos chamados para esse mesmo propósito. Nos ajuda, Deus.
Há áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Há áreas da nossa vida, Deus, que precisam ser chacoalhadas pelo Senhor. E há áreas da nossa vida, Deus, que precisam ser totalmente restauradas pelo Senhor. E nós te louvamos, Deus, porque a tua promessa é que o Senhor, além de nos perdoar, o Senhor nos purifica. Deus, que esse processo de purificação ele seja intenso na vida de cada um dos meus irmãos aqui e na minha vida também, Deus. Nós carecemos, Senhor, dessa tua orientação e carecemos, Senhor, desse teu purificar. Que cada um de nós viva, Deus, e olhe para essa parte da Bíblia, para esse texto em específico, com um carinho muito grande. Como um texto que revela quem o Senhor é. E nos dá instruções claras de como amar o Senhor e como amar aqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigado por essa tua palavra, Deus. Nós te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém.